Resumindo, é uma maneira que eu tenho de conversar com vocês sobre algumas coisas aí que vão acontecendo nos últimos dias ou na semana, os temas mais importantes do Brasil, né? Essa semana, por exemplo, saíram alguns números sobre o ensino, a avaliação dos estudantes na questão da alfabetização. E mais uma vez fica comprovado que esse sistema que existe no Brasil, né, o sistema educacional de ensino, é uma grande farsa, é um grande engodo. Os índices das crianças alfabetizadas caíram de 55% para 49%. Aí o MEC entra com uma série de justificativas, dizendo que não é bem assim. O IBGE entra também na questão, o governo entra, governos do estado entram também nessas questões para fazer comparações, né? O fato é, existe um índice da criança alfabetizada, que é o ICA, existe o Sistema Nacional de Alfabetização Básica também. Tudo isso, os números não batem. Tudo isso é feito para que se crie uma gigantesca burocracia que consome os 70 bilhões de orçamento do Ministério. E na prática, nós temos crianças cada vez menos alfabetizadas no Brasil. Entra governo, sai governo. Desde 1996, com a LDB, os PNs, que são os Planos Nacionais de Educação, já estamos no terceiro, ele é reeditado a cada 10 anos. O fato é, existe uma estrutura gigantesca no país, que atende a todos os estados de forma centralizada em Brasília, né? Aí, alguns de vocês que vão acompanhar esse resumindo de hoje, poderiam perguntar, mas qual é a solução? A solução é o municipalismo. Acabar com o Ministério do MEC e transformar a responsabilidade total e integral para os municípios. Era assim, quando dava certo era assim. Aí um gênio, alguém, num certo governo da história, lamentável da história desse país, aquele sim, uma cruel ditadura, nada democrático, um governo que se espelhou em leis fascistas, que eu vou mostrar a seguir para vocês, vou mostrar o que aconteceu no Brasil. E aí nós destruímos um pouco de esperança que nós tínhamos no nosso sistema escolar. E hoje nós temos assim, colocamos todos os ovos na mesma cesta, porque quando você centraliza em Brasília, você coloca todos os ovos na mesma cesta. E o Brasil, as pessoas não sabem, o Brasil, ele era um território português, ultramarino. Ele era um estado, ele não era, o Brasil nunca teve o status de colônia, o Brasil sempre teve um status de estado português, ou vice-reino ou reino. E começou com as capitanias, isso todo mundo sabe, E o Brasil, durante 200 anos, entregou toda a questão do ensino, toda a questão escolar nas mãos dos jesuítas. Era um ensino de excelência. Ocorre que as pessoas que querem desmerecer se apegam a alguns fatos históricos, mas não se apegam à verdadeira história da educação no Brasil, do ensino no Brasil, entre 1549, com a chegada dos jesuítas, e 1750, quando o Marquês de Pombal, que era praticamente um ditador dentro da corte portuguesa, fez com que os jesuítas fossem expulsos das terras portuguesas e não pudessem mais fazer a condução do ensino. E o Brasil ficou, até a vinda da corte portuguesa, em 1808, então ele ficou 58, 60 anos, praticamente ao Deus dará, na questão do ensino. Quando esse ensino chega ao Brasil, ele já chega com uma característica se espelhando nos ideais revolucionários da Revolução Francesa. Quando ele começa a ser reimplementado aqui de forma governamental, 80 anos depois da saída dos jesuítas, aí por volta de 1930, já era um sistema que seguia as orientações da Academia Francesa de Ensino.
Qual era a orientação anterior? A orientação anterior, jesuíta, era em cima da base filosófica. Filosofia, então, já tinha aí cerca de 2000 anos, né? Ela começa lá no século IV, V antes de Cristo, e quando nós estávamos em 1549, então durante esses 200 anos dos jesuítas aqui, a filosofia era que a predominância na questão da educação. E ela foi substituída pela ciência. A base escolar francesa passou a ser a ciência, que era algo muito recente. E como vocês sabem, a ciência também muda de opinião frequentemente, né? Então o que se ensinou há 10 anos já não vale hoje, porque existe uma evolução científica. Ao passo que a filosofia é diferente. A filosofia, já por ela estar estabilizada, já estar em voga por praticamente 2 milênios, a orientação filosófica é diferente da orientação científica. Ela é mais equilibrada. E você basear o ensino em algo mais equilibrado é muito mais fácil para aquele sistema escolar, né? Bem, isso posto, nós chegamos agora em 2025. Todas as avaliações, sejam elas municipais, estaduais, federais e até internacionais, com o PISA, colocam os nossos estudantes sempre nas piores colocações e sempre nas piores avaliações. Quando nós fizemos essa opção horrorosa de criar um ministério e centralizar em Brasília todas as funções ligadas ao ensino no Brasil, você colocou todos os ovos na mesma cesta e ela caiu há muito tempo, quebrou todos os ovos, né? Eu não preciso entrar muito em detalhes, as pessoas não precisam ser muito inteligentes para se deparar com uma caixa do supermercado que não sabe somar, como o caso que aconteceu ontem com uma amiga nossa, que a moça não sabia quanto era 46 mais 10. Talvez a Denise Alonso esteja escutando ou vai escutar, ela postou isso ontem. Então é muito comum isso. As pessoas não sabem 5 capitais dos 27 estados brasileiros, não sabem nada, não sabem geografia, não sabem os principais rios do Brasil, não sabem absolutamente nada, mas opinam sobre tudo, né? Tem uma opinião sobre qualquer assunto. E sempre essa opinião, ela é bem manipulada por toda a mídia, né? E por toda a cultura do país, toda a questão ligada à música, à novela, e outras narrativas que chegam muito mais facilmente no povo do que o ensino, né? A pessoa aprende numa minissérie sobre a família real portuguesa coisas absolutamente falsas, que não são baseadas na história, mas ficcionalmente falando, elas ficam tão apegadas àquela história e elas continuam repetindo essas mensagens que foram colocadas erradas ali na nossa história. Então a gente vai assim destruindo toda a nossa origem, toda a nossa base, que poderia ser, ao contrário, usada para deixar as pessoas mais orgulhosas de serem brasileiros, né? E aí eu vou passar para o segundo tema agora, que também é uma notícia que vem aí sendo discutido, que é o 4x3, né? Deixar de ser 6x1 e 4x3. Estava comentando com uma pessoa hoje, ele estava falando para ela o seguinte: olha, você tem uma balconista ou um balconista de uma farmácia aqui no Brasil ganha 2 mil. O mesmo profissional nos Estados Unidos ganha 4 mil. Mas aqui, esse que ganha 2 mil, ele tem FGTS, né? Ele tem o SUS, ele tem férias de 30 dias, ele tem 13º, ele tem 30% nas férias a mais, ele tem vale transporte, ele tem ticket de refeição. O americano não, mas o americano ganha o dobro. Aí, infelizmente, por isso aqui, ó, olhem o tamanho disso aqui, 970 páginas, consolidação das leis do trabalho, 80 anos massacrando a cabeça do trabalhador com seus direitos. Mas eles não falam que para você ter esses direitos, você criou um monstro burocrático que fica com os 2 mil, que o americano põe no bolso todo mês,
Aqui a gente fica criando FGTS, SUS, esse dinheiro, qual que é a última notícia? Ó, você está devendo? Você pega no teu FGTS, mas você vai pagar 3% ao mês para o banco. Mas espera aí, o banco não me paga 3% ao ano? Mas para você pegar esse dinheiro, que é bem mais barato do que pagar os juros das Casas Bahia, você vai pagar 3% ao mês para o banco. Mas o dinheiro não é meu? Você não tirou do meu salário? Mas você só pode tirar se você tiver câncer, se você for comprar uma casa própria, se você se aposentar, não é assim? O americano não tem isso. Ele já põe aqueles 8% no bolso dele todo mês. E ele paga o dele lá. Se ele quiser, ele coloca esse dinheiro numa caderneta de poupança ou em alguma aplicação. Lá tem o 401k, que é um sistema que faz o mesmo papel do FGTS aqui. Só que ele mexe no dinheiro dele na hora que ele quiser, dentro das regras estabelecidas lá. Então, mas olha essa brincadeira. Alguma indústria, algum comércio sobrevive com isso aqui? 970 páginas de legislação que pune o empreendedor e engana o trabalhador. Porque aqui não tem direito. Aqui tem escravidão. A pessoa passa a ser escravo da burocracia que isso aqui criou. Quantos bilhões não são para pagar salários dos gestores do FGTS, dos gestores do Sistema Único de Saúde? É dinheiro que poderia estar no bolso do trabalhador e ele paga o plano de saúde dele, ele faz a poupança dele futura. Porque você está chamando o trabalhador de idiota, de burro o tempo inteiro. Ao invés de pagar um salário de 2, paga 4. Como é nos Estados Unidos, como é no Japão, como é na Alemanha, né? É isso. Aqui está uma das tragédias do Brasil, né? Aqui está uma das tragédias do Brasil. E é nesse mesmo governo que criou essa lei, foi criado o MEC. Lá no Getúlio Vargas, década de 30 e 40. O MEC na década de 30 e essa lei aqui na década de 40. Aí nós chegamos a um outro patamar aqui. Olha, essa aqui é a Constituição do Brasil, 3 anos depois que ela foi publicada. Ela foi publicada em 88, esse livrinho é de 92. Não chegou a completar 4 anos. 168 páginas. Olha ela em 2010. 441 páginas. Ele é até um pouquinho maior. Assim, pouca coisa. Mas olha, gente, de 170, 168, vamos arredondar para 170, para 440. Praticamente 1,5 a mais, indo para 2 vezes a mais. Isso aqui é 2010, hein? Nós estamos em 2025. Nenhum país resiste a isso, gente. O Brasil, ele fez uma opção totalmente equivocada, né? Quando, em 1889, derrubaram o Império Brasileiro. Eu estava falando sobre essa questão das dimensões continentais do Brasil, né? Nós nos chamávamos Império, dada ao tamanho, né, do nosso território e as diferenças. Porque a Bahia é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do povo do norte, né, lá do povo amazônico brasileiro. Daí, nós não temos, na independência, criado o reino do Brasil e temos um rei. Nós tínhamos um império, um imperador, que é a ideia de que existiam vários reinos, entre aspas, né? Então, é a soma de vários povos diferentes, de várias nações diferentes. Esse era o Brasil. Então não se pode apostar num país com esse tamanho, com essa dimensão, com essa variedade enorme de cultura, criando instituições centralizadoras, né? Nós temos que ter menos Brasília e mais Brasil. E o que aconteceu a partir da República, em 15 de novembro de 1888, foi a centralização de uma série de instituições importantíssimas que deveriam ter ficado dentro do nível municipalista, que é essa a origem do Brasil. Não se esqueçam que em 1532, o Martim Afonso de Souza criou a cidade de São Vicente e fundou a primeira cidade. Já tinha tribunal, tinha Câmara de Vereador. Nós éramos um reino municipalista, não era um reino centralizador. Existem vários aspectos que podem desmentir o que eu estou falando, mas, em essência, a nossa filosofia era municipalista.
E até hoje, os números e todo o nosso histórico demonstram que a gente precisa voltar às origens. Na educação, no ensino, melhor dizendo, é muito mais fácil nós, cidadãos de uma cidade, controlarmos uma secretaria de ensino local do que a gente controlar um ministério lá em Brasília, né? E nós não teríamos tanto desperdício com burocracia. Nós faríamos realmente um foco direcionado para o aluno, para a melhoria das condições da sala de aula, para a melhoria das condições econômicas em relação aos funcionários que estão prestando serviço na escola, professores e os demais, né? E nós teremos um sistema mais fácil de avaliação. E que essa avaliação seja estadual e seja nacional, quanto a isso não há nenhum problema. Mas a responsabilidade de alfabetizar tem que ser do município. Porque a gente pode errar em uma cidade, mas acertar em outra. Nós temos 5.570 municípios. Hoje nós erramos em todas, porque as nossas avaliações são nacionais. O nosso ensino é direcionado nacionalmente. Vamos diversificar, cada região tem o seu estilo, e certamente nós vamos ter grupos de cidades ou grupos de estados com muito melhor avaliação do que os outros. Mas aí a gente deixa quem quiser melhorar subir e tenta depois consertar o que não está dando certo. Porque quem não está dando certo vai ter onde se espelhar. Hoje não existe espelho. Hoje é tudo ruim. Hoje é tudo uma grande enganação. É só promessa. Eu sou da minha geração, é aquela geração que escutou a infância e toda a adolescência a seguinte frase: o Brasil é o país do futuro. E o que nós fizemos nesse período todo? Nós fizemos a troca da ordem pela desordem, fizemos a troca das virtudes pelo vício, fizemos a troca da inteligência pela burrice, fizemos a troca do mérito pelos merdas, né? Porque hoje é proibido ter mérito, né? Mas ser um merda, você ganha um auxílio, né? E nós fizemos a troca da honestidade pela pirataria. Inclusive, o Brasil deveria ter mudado de nome, é Piratazil. Só tem pirata aqui, é todo mundo roubando tudo que é nosso, e as pessoas não estão se importando. A gente tem 13% do nosso território hoje como se fossem reservas para reparação dos indígenas. Mas é uma grande farsa. São terras riquíssimas, onde existem, na grande parte delas, empresas atuando e explorando, isso tudo saindo, sem nota fiscal, nas nossas riquezas, o caso do nióbio, ouro, diamante, né? E o brasileiro no samba, e o brasileiro no funk, e o brasileiro na favela achando que aquilo ali está lindo e maravilhoso. Vamos pensar um pouquinho, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou ficando por aqui hoje no Resumindo. Tem alguma coisa aí, Sabrina? Não. De comentário, alguma participação? Não. Vamos deixar esse vídeo aí para vocês. Depois que vocês comentarem, eu vou respondendo um por um, tá bom? Um grande abraço a todos. Ótimo domingo.